igrejas, saia dessas igrejas, que é 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. Saia dessas igrejas. A mensagem ouvida foi essa: saia dessas igrejas, que é 2 horas de louvor e 15 minutos para a palavra. Agora, vamos raciocinar comigo, em nome de Jesus. Se for para ter 2 horas de palavra e 15 minutos e poucos minutos por louvor, e na hora da palavra você falar na carne, na hora da palavra a igreja ouvir um pastor falando o que não convém, desabafando em cima do púlpito, se na hora da palavra o pastor está caçando versículo bíblico para ferir o irmão, para ferir a irmã, se na hora da palavra, na hora de ouvir que Jesus está voltando, na hora de ouvir que devemos se arrepender dos nossos pecados para morar no céu, na hora de ouvir que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, em vez de ouvir isso, está ouvindo o pastor falando de política, falando de dízimo, dinheiro, que haja mais tempo para o louvor do que para a palavra. Que haja mais tempo para o louvor do que para a palavra. Porque se for para pregar na carne, se for para usar o microfone para desabafar, só vai matar os irmãos. Tem muitos crentes que antes de ser crente, antes de se converter para Jesus, não morreu no mundo. Estava no mundo e não morreu no mundo. E veio morrer dentro da igreja, onde muitos estão matando as ovelhas. Líder, pastor e matador de ovelha, ferindo e matando o irmão com palavras. O louvor, a igreja que trabalha com mais tempo com o louvor, você já percebeu que são um povo mais alegre, que são um povo mais felizes, porque a palavra diz que o louvor liberta. O louvor aos males espanta. O louvor é uma adoração ao Todo-Poderoso, porque só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Então o louvor transforma. É através do louvor que Deus usa os vasos no dom da profecia. É através do louvor que Deus aquebranta o teu coração e você começa a chorar. Quantas vezes eu mesmo entrei numa congregação e através do louvor, Deus, Jeová, aquebrantou meu coração, e quando eu me dei conta, eu estava chorando de alegria, sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida. É através do louvor que muitos se convertem, porque o louvor liberta. E o diabo odeia a igreja que gosta de louvar, porque o diabo não é digno de louvar a Deus. Ele não quer que você louve, ele quer parar o seu louvor. Então, se for para ter mais tempo para pregação, para falar abóbora, falar do eu faço, eu posso, que haja mais tempo para o louvor. Agora, se você tem o dom da palavra, se o Espírito Santo lhe usa, se você tem uma palavra para a igreja, que haja mais tempo para a palavra. Agora não adianta, no culto de domingo, você resumir o tempo do louvor e dar mais espaço para a pregação, e você usar
o microfone da igreja para ferir e matar as ovelhas. Muitos que não morreram no mundo estão morrendo dentro da congregação com palavras. Então, meus queridos, meus amados, veja que muitos estão no momento precioso que tem ali de falar que Jesus está voltando, estão usando o microfone da igreja para ferir irmão, para desabafar em cima do púlpito da igreja. Então eu não concordo bem, né, em dizer que você não permaneça em igreja que só tem louvor e pouca palavra. Não, mas eu digo a você, não permaneça em igreja que faz de você negócio. Igreja que faz de você negócio, igreja que só fala em dinheiro, igual esses programas da televisão. Você liga aí na televisão para ouvir a palavra de Deus, só vê esses homens falando em dinheiro. Mentira ou verdade? É ou não é? É mandando você depositar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, é mandando você mandar o Pix, só fala em dinheiro. Então, fuja desses mercenários da fé, porque Deus tem aqui na terra pastores chamados por Deus, mas também tem pastores chamados pelo homem, que só prega dinheiro. Então, não permaneça numa igreja que faz de você negócio, porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza, 3. Farão de vós negócio, por palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, preste atenção que o versículo 3 diz: e farão de vós negócios com palavras fingidas. Então, é desse tipo de líder que eu digo a você, fuja. Não congregue na igreja que faz de você negócio, que prega judaísmo, que prega Moisés no lugar de Jesus. Líder que ama mais o que você tem no bolso. Líder que não tem cheiro de ovelha, tem cheiro de dinheiro, que só visa isso aqui. Porque todo mundo quer ser pastor, mas não são todos que têm um chamado pastoral. Então, fuja destes ajuntamentos. Não permaneça numa igreja que faz de você negócio, que só dá prioridade, só dá vez a quem é dizimista, que faz da casa de Deus comércio, que faz do púlpito palanque para político, e que nas eleições leva político para a congregação e o culto é em exaltação ao homem, aonde a adoração a Deus é roubada. Então, meus queridos, eu não vou aconselhar você a sair da congregação, porque se for para você sair e ficar no mundo, e ficar pior do que você está, é melhor que você fique nessa congregação. Se você não tem raiz,
Porque o mal de muitos que saem da congregação é que ele faz questão que todo mundo saiba que ele saiu. E se ele não fumava, quer fumar. Se não bebia, quer beber. E começa a querer fazer coisas que não fazia antes. E fica o estado dele de mal a pior, porque ele abre brecha e mais brecha. São aquelas pessoas que só sabem adorar Deus dentro de quatro paredes. Só sabem ser crente dentro da igreja. Então, meus queridos, que haja mais tempo para o louvor. Se o seu líder não tem palavra, se o seu líder não deixa o Espírito Santo de Deus usar ele, que ele dê oportunidade para outro pregar, mas que não fique usando o púlpito da igreja para desabafar, para matar as ovelhas. Louvado e agradecido. Saia dessas igrejas, que é 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. 2 horas de louvor e 15 da palavra. Que seja 15 da palavra e 2 de louvor, se a sua congregação, na hora da palavra, não está pregando a palavra dada pelo Espírito Santo, porque palavra pregada sem ser pelo Espírito Santo é mesmo que um chuto na canela, só faz doer, só faz cansar o povo. E o que vemos hoje, meu irmão, é que as igrejas que trabalham com louvor, elas estão aí cheias, porque o que está matando muito crente não é o louvor, não. Não é o louvor, não. Não são os hinos, não. É as palavras pregadas na carne. É a doutrina de homem. Porque a doutrina do Espírito Santo não mata crente, não. Mas a doutrina do homem mata. Então eu não concordo quando ela diz, critica aqui, que é 2 horas de louvor e 15 para a palavra. Porque o que eu vejo aí é muito se usando. Mas na hora do louvor, e muitas vezes congregação, Deus trabalha através do louvor. Em cada congregação, Deus trabalha de uma forma diferente. É uma ferramenta. E há muitas congregações que, através do louvor, os irmãos sentem aquela alegria no espírito. Saia dessas igrejas que canta todo mundo, revela todo mundo, que não tem Bíblia, não tem escola bíblica dominical, não tem um curso teológico, não tem um discipulado. O que você está fazendo? Agora, do que adianta um curso de teologia, se lá você vai aprender a ser dizimista fiel, se lá você vai aprender que ser fiel a Deus é ser dizimista fiel. Porque todos os teólogos ele ensinam que ser fiel a Deus é ser dizimista fiel. Então, do que adianta um curso de teologia, se lá você vai aprender que se não der o dízimo, está roubando a Deus. Se lá você vai aprender salvação em cima do dízimo. Teologia humana, teologia do diabo, que diz que se você não der os 10% do seu dinheiro, você é um ladrão de Deus. Então, em parte do que foi falado aqui, eu não concordo. Saia dessas igrejas, que é 2 horas de louvor, 15 minutos de palavra. Saia. Saia dessas igrejas que canta todo mundo, revela todo mundo, que não tem Bíblia, não tem escola bíblica dominical, não tem um curso teológico, não tem um discipulado. O que você está fazendo aí? Você fica refém dessas pessoas. Então, veja bem, meus queridos, é muito triste você se armar todinho ir para a congregação, principalmente na noite de domingo, e chega lá, você vê um pastor desabafando. Estou falando baixo assim porque já é de madrugada, amém? E já é de madrugada. Louvado e agradecido seja Deus. Eu sempre sou de visitar as congregações. E quantas vezes eu presenciei o líder com falta de sabedoria, humilhando o seu diácono. Do que adianta, pastor,
Você consagrar o seu diácono para estar humilhando ele diante da igreja, do que adianta o senhor consagrar e não honrar. Teve uma congregação que eu fui e o pastor pregou e disse: aqui tem um diácono meu que não é nem digno de estar sentado aqui, porque já faz 3 meses que ele não dá o dízimo, ele é um ladrão de Deus. E todo mundo, era visitante, já percebi logo de cara quem era o diácono, porque ele ficou muito triste, baixou a cabeça, e essa foi a última vez que fui nessa congregação. Aí ele começou a demonstrar que era ele. Então isso não é bíblico, isso é antibíblico. Então que haja mais espaço, o louvor, porque se for para pregar heresias, que seja resumido o tempo, porque o louvor nunca mata crente, mas liberta, renova, faz ele sentir a presença de Deus, faz ele falar em línguas estranhas. Agora a palavra, ela liberta, conhecerei a verdade, ela vos libertará. A palavra liberta, mas quando é o Espírito Santo de Deus usando, porque se for para eu me usar, se for para você, pregador, se usar, é melhor você ficar sentado no banco, é melhor você cantar um hino da harpa. Então, eu digo a você, saia da congregação que faz de você negócio, né? Que olha para você como se fosse mais 10% do sustento dele. Procura a congregação de pastor que ama as ovelhas, que honra as ovelhas, que tem cheiro de ovelha. Porque existe, sim senhor e sim senhora, pastor assim, que ama as ovelhas. Mas muitos estão aí escandalizando, sem ter chamada, mas estão aí na frente da obra para se enriquecerem, para ostentar em cima de Malaquias 3:10, que não é para a igreja. Então, meus queridos, há muitas pessoas falando que é mais tempo para o louvor e pouco para a palavra. Se o teu pastor tem o dom da palavra, glória a Deus, que haja mais tempo para a palavra. Mas se ele não dá lugar, se Deus não está usando, que haja mais tempo para o louvor, para as irmãs, oportunidade para as irmãs louvar, para os irmãos louvar, porque o louvor liberta, muitos se converteram através do louvor. Quantas vezes eu mesmo senti a presença de Deus através do louvor, fui renovado através do louvor. E o diabo não quer você ouvindo louvor e não quer que você louve, mas eu repreendo em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.